Pai, Senhor Jesus Cristo, irmãos, mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa vida, nosso coração, nesse dia. Deus possa estar abençoando todos nós. Quem vos fala é o irmão Guilherme Sabino de Atibaia. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos estar refletindo sobre parábolas. Maravilha, né? Todo mundo que costuma ler o Novo Testamento se depara com esse nome muito esquisito, difícil de pronunciar, né? Parábola. Mas o que será que é? Nós vamos analisar aqui na Palavra de Deus o que é e o porquê era usado, qual a finalidade. E quem usou muito foi Jesus Cristo, o Messias. Amém? Aqui na Palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 13, do 10 ao 15, diz o propósito das parábolas. Por que Jesus usava parábolas? Qual a finalidade? Depois nós vamos entender o significado desse nome. Amém? Diz assim: E cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Glória a Deus, né? Bença essa palavra nos nossos corações hoje. Deus vai falar conosco mais e mais. Mas enfim, o que é parábola, né? Vamos estar lendo aqui, um significado bem mais compreensível para nós aqui, aos novos convertidos. Amém? Comparação. O significado da parábola significa comparação desenvolvida em uma história curta que usa eventos e fatos da vida cotidiana na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então é uma comparação que você usa, né? Você conta uma história usando situações da vida cotidiana, do seu trabalho, né? Uso alegorias, né? Criando ou contando uma história curta para ilustrar uma verdade moral ou espiritual. Para que era usado? Era usado para despertar, irmãos, o interesse daqueles que realmente queriam entender os mistérios de Deus. Como foi lido aí em Mateus 13, do 10 ao 15. Jesus falou que para eles era dado o mistério, porque eles vinham até Jesus e perguntavam o significado daquela parábola, né? Comparação. Uma história com enigmas, né? E quando eles chegavam até Jesus, eles entendiam e aprendiam o significado daquela história, aquela curta história. Já o povo que ouvia, eles ficavam com aquilo sobre o ar, né? Nossa, mas o que será que significa isso? Jesus usou muito essa parábola quando os fariseus começaram a querer testá-lo em perguntas bíblicas e perguntas morais e Jesus começou, para despistá-los um pouco sobre perguntas, começou a falar por parábolas, né?
como se fossem enigmas, para que eles pudessem, quem realmente quisesse aprender, aprenderia a palavra de Deus com o próprio Cristo. Mas é interessante que também a parábola, ela tinha sua finalidade, que é, Jesus falava por parábolas, mas na linguagem de cada povo. Interessante que quando Jesus vai fazer uma comparação da vida cotidiana, ele falava, por exemplo, usando exemplos da lavoura, quem trabalhava com plantação, lavoura, né, com hortas, essas coisas todas, trigo, tudo. Jesus usava essas parábolas para que esse povo pudesse entender. E era a maneira mais fácil de compreender a palavra de Deus. Para um povo, como por exemplo o grupo de mulheres, Jesus usava fermento, trigo, também é padeiro, mas as mulheres que se ocupavam nessa rotina caseira, as mulheres que se ocupavam dessa função aí, de fazer pão, essas coisas todas, pelo menos no judaísmo, E Jesus utilizava essas comparações aí na história para que fosse mais fácil de entender também. Não era difícil de entender, mas também para entender melhor tinha que vir com o próprio Cristo. E é interessante, essa segunda parte aí da parábola. Jesus falava a um determinado grupo de pessoas. E quando Jesus queria despistar ou fechar a boca dos fariseus, escribas e saduceus, ele falava com parábolas bem mais difíceis. Jesus, para que o povo pudesse ficar quieto e não testar mais ele, tentando humilhar ele diante do povo. Mas não adianta, porque Jesus é o Filho de Deus e é o Deus que conhece toda a sua palavra e os mistérios mais elevados que o ser humano tem. Amém? Então essa é a curiosidade sobre a parábola. Uma comparação desenvolvida em uma história curta que os eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustram a verdade moral ou espiritual. Então, essa é a curiosidade aí sobre parábolas. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.